ela apenas vai mas ela chega na hora certa. O Deus da provisão, ele envia na hora certa. Quando chegar, resolveu o teu problema. Se você precisar de novo, tem mais provisão para você. Se você precisar daqui um ano, tem provisão de novo. Amém. Amém. Tem provisão para nós, porque não acaba, ela apenas. Ô, glória! Ô, glória! Entenda, para a gente poder acabar. A terceira provisão, ou melhor, o terceiro porém de Deus que eu queria aplicar é o porém da honra. É verdade. Entenda, primeira provisão, ou melhor, primeiro porém de Deus, livramento. Segundo porém de Deus, provisão. Terceiro porém de Deus, honra. Olha só que coisa interessante. Eu estava estudando esta semana, pastor, livro de Esther, capítulo 3, eu vou você ler essa história. Vai falar uma história que todos nós conhecemos. Fala a história de um homem chamado Mardoqueu. A Bíblia vai dizer que ele era tipo de Esther, aquela que foi escolhida num lugar de Vasti, quando ela recusou um pedido do rei Assuero. Esther agora ela é rainha no lugar de Vasti. Mas esse homem chamado Mardoqueu, a Bíblia vai dizer que ele estava no reinado de Assuero. E havia um homem chamado Amã. E eu descobri uma coisa muito interessante. Acredito que alguns aqui saibam, Alexandre com certeza sabe. Eu descobri uma coisa muito interessante. A história diz que todas as vezes que Amã passava, pastor, todos se prostravam, porque ele era o primeiro dos príncipes. O texto diz que o rei colocou ele como presidente de todos os príncipes. Então todas as vezes que Amã passava, ele se prostrava. Então, quase todos. Apenas Mardoqueu não se prostrava. E eu sempre pensei o seguinte, que Mardoqueu não se prostrava porque ele adorava a Deus, ele não queria se prostrar diante de um homem. Mas eu descobri que não é isso. Olha só que coisa interessante. Hoje é o culto da palavra, nós estamos aprendendo. Eu comecei a estudar esse texto e eu fui lá para Êxodo, capítulo 17, versículo 14, para poder entender esse texto. Mas entenda, no capítulo 3, no primeiro versículo, você vai ler uma coisa que automaticamente a gente pula. O texto diz que Amã era filho de Amedata, filho de Agag, ou melhor, filho de Agagita, ou seja, descendente de Agag, família real. Olha só, preste atenção. Amedata, Agagita, da família real de Agag. Aí eu fui lá para o capítulo 17 de Êxodo, capítulo 1, versículo 14, por aí, se não me engano é 14 ou 15, que diz que Deus chama Moisés e fala assim, ó, escreve isso num livro, para que não se perca e fique na memória. Fala isso para Josué, porque eu riscarei a memória de Amaleque, dos amalequitas. E quando você lê os outros versículos, você percebe que os amalequitas eram inimigos de Deus. Olha só coisa interessante. Quando eu li esse versículo aqui, eu pude entender por que Mardoqueu não se prostrava quando Amã passava. Não era só porque ele não queria reverenciar, não. Ele estava dizendo assim, ei, você é inimigo do meu Deus, então você é meu inimigo. Eu não me prostro diante de você. E aí eu pude entender também o porquê da ira de Amã por todo o povo judeu. Porque o texto vai dizer que por causa de Mardoqueu, ele queria exterminar todos. Mas na verdade, fazia parte do plano dele, que já era lá de trás, de destruir o judeu, um plano diabólico. Mas entenda, quando você para e você analisa a situação, você percebe que o plano de Deus, ele vai sempre se cumprir. Amém. Olha só que coisa interessante. Eu disse para você que o porém de Deus aqui, ele se manifesta como honra. O texto vai dizer que uma dessas vezes, Amã, ele se ira, porque Mardoqueu não se gosta. Numa determinada noite, ele vai até o rei, dia, noite, não lembro bem. Só que a Bíblia diz, no capítulo de número 6, se não me falha a memória, que o rei nessa noite ele perde o sono. Deus tira o sono do rei.
E ele vai ler nos livros das crônicas e vê lá o nome de um cidadão chamado Mardoqueu. E ele percebe que esse homem tinha dado um aviso quando alguém queria ir até o rei. E epa, quando o rei lê aquilo, o rei fala assim: vem cá, esse camarada aqui, ele fez algo diferente. Ele fez uma coisa boa, digna. O que foi feito por este homem? Aí ele descobre que não foi feito nada. Deus sempre, preste atenção no que eu vou te dizer. Deus sempre vai preparar momentos certos